Oiê, Karine Montoli aqui e hoje eu vim trazer inusitadamente, porque realmente eu não programei esse vídeo. Eu já venho um tempo que eu venho querendo falar de um assunto e eu falo muito isso com as pessoas no dia a dia, mas eu nunca gravei de uma forma meio que oficial, que eu acredito sobre isso e acredito que Deus vai revelando para a gente, vai mostrando por meio principalmente da palavra, né? Mas eu falei, como seria explicar assim do nada para as pessoas o que eu acredito sobre a salvação e o que eu tenho aprendido e talvez até dúvidas que eu ainda tenho, né? Algumas questões em aberto. E me propus a gravar um vídeo. E aí eu acabei de tomar um bolo aqui de uma cliente e eu falei, é isso, é agora. Então, bora lá. É, não sou a pessoa mais técnica, já deixando claro, se um dia você estiver assistindo esse vídeo, estou gravando ele em julho de 2025. Às vezes está ouvindo isso daqui a, sei lá, 10 anos, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a um dia. Não sou a pessoa mais técnica. Se um dia vou saber muito tecnicamente sobre isso, ainda não sei. Acredito que sim, porque eu gosto desse assunto e eu vou me habilitando, né? Vou aprendendo, sendo habilitado por Deus, né? Sobre o assunto. Mas vou falar como eu entendo e o que eu tenho visto, assim, né? Tipo assim, que faz sentido. Então, resumindo, né? Para explicar da salvação, é engraçado, né? Eu sou doida por falar disso, falo disso o tempo todo. Mas na hora que vai gravar um vídeo, de alguma forma, ficou mais sério, sabe? Eu dei uma travada aqui, porque eu fiquei pensando assim, por onde começar. Mas, então vamos lá. Primeiro, para falar da salvação, é importante entender lá no início mesmo, né? Início de tudo. Deus criou, né, o mundo e ele tinha um plano perfeito para gente, que era o plano lá para Adão e Eva. E a ideia dele era relacionar com os homens, né, com o ser humano. E ele fazia isso, né? Tinha o momento da viração do dia. Para quem gosta, né, da Bíblia e tal, está em Gênesis. Tinha um momento lá da viração do dia em que ele vinha conversar conosco, etc e tal. E aí tem lá no jardim tinham várias delícias, né? O Éden quer dizer delícia. E ele foi e falou: olha, vocês podem comer de tudo, só não podem comer daquela árvore. E a árvore era o quê? A árvore do fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal. E nessa árvore, no fundo, ele queria o quê? A obediência. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para a gente. Então, já começa aí entendendo o quê? A importância de a gente ser obediente. Beleza, grava essa palavrinha, obediência. E aí, a gente foi lá, né? O Adão e Eva foi lá e comeu. E não vou entrar em detalhes da serpente, se ela mentiu, se ela não mentiu, porque existe a discussão. Na verdade, ela foi esperta, né? Usou ali a inteligência para poder desvirtuar ali e enganá-los, mas enfim, também tem a responsabilidade deles sobre isso. E aí eles foram comeram e quando Deus vai lá e pergunta para eles, né, um joga pro outro, aquela coisa, enfim, não, ao invés de falar, oh, perdão, errei e tudo mais, apesar que eles também naquela época nem sabiam o que era perdão, né, a gente tem que entender também que naquele momento era outro momento, enfim, mas Adão e Eva, eles tinham o quê? Eles eram como se fossem deuses aqui na Terra, não estou falando que eles eram deuses, tá, gente, pelo amor de Deus, depois vai ter essa discussão, mas não vou ficar preocupando com o que vão pensar também, não, deixa eu discutir, tá, enfim, a minha mente aqui, mas Adão e Eva, eles, por exemplo, se a Eva cortasse ali a mão dela, imediatamente considerado não existia morte naquele momento. Era assim, era uma vida perfeita e plena, né? Não tinha problema, não tinha questão. E era o plano perfeito de Deus para o ser humano ali naquele momento do relacionamento. E aí, por ter acontecido isso, eles quebraram essa aliança com Deus. Então, eles quebraram, houve uma quebra, houve uma desconexão, né? E aí tem gente que vai falar da maldição, essas coisas, mas eu prefiro pensar nessa desconexão mesmo do nosso espiritual. E a partir disso, o homem, tanto que eles ficam com vergonha, depois a nudez deles, eles geram vergonha, tem muitas coisas ali, mas a partir disso criou-se a morte. Não existia morte até então. Então, desobedecemos, veio o quê? A morte. A morte, ela é do espírito, né? E até então,
existia uma desconexão disso com Deus, e aí vem esse mundão aí que a gente conhece. E todos os medos, eles derivam do medo da morte. Então, lá naquele momento não existia medo, não existia morte, não existia problema, não existia, né, doença, não existia enfermidade, não existia nada. Porém, houve essa quebra, então, com o quê? Com a nossa fonte, é como se a gente fosse um galho que se quebrou da árvore. Quebrou da árvore, esse galho vai o quê? Vai secar, vai morrer. Por quê? Porque ele não está na árvore, ele não está recebendo aquela fonte de vida. Então, começou ali toda essa confusão. Aí, a gente poderia falar de muitas coisas do Velho Testamento, mas, em resumo, vamos lá para Moisés. Aí Moisés, né, conhecidíssimo, né, vai lá, conversa com Deus, tal, 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 a sarça, não sei o quê, tal, 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 subia a montanha, conversava com Deus. E Deus estava querendo o quê? Recuperar, ele estava querendo pegar o povo dele e falar assim, olha, presta atenção, galera, vocês são meu povo, povo de Israel, são meu povo, eu quero cuidar de vocês, eu quero fazer muito por vocês, mas eu preciso que vocês me obedeçam, eu preciso que vocês me conheçam, mais do que obedeçam, me conheçam de verdade. E aí, o que que ele faz? Vai lá, tira eles lá do Egito, lembrando que eles viviam em condição de escravidão, eles viviam anos lá, né, vivendo como escravos lá no Egito. E aí ele vai lá, tira essa galera do Egito. Quando ele tira essa galera do Egito, gente, ele não tirou assim, eu não sei se vocês vão ouvir, mas tem um carro buzinando ali embaixo. Isso não é comum por aqui, mas acontece. É, Aí, quando ele tira o pessoal lá do Egito, ele assim, tem toda uma conversa mesmo com Moisés, ele vai habilitando, vai trazendo, dando esse poder ali, tipo, no sentido de, vai lá, fala com o faraó, vai lá, não sei o quê. E ele vai criando essas possibilidades. O faraó lá teimoso, ao invés de, porque ele fala, só também contextualizando, lá no Egito eles acreditavam em deuses, ou seja, não era monoteísta, eles não pensavam no Deus, em Deus. E aí, lá o faraó vai lá e faz nega, né? Tem aquela confusão, tal, tal, tal. Aí, por exemplo, Moisés vai lá e fala assim: ó, quando Arão estiver em tal lugar, ele vai pegar o cajado vai virar serpente. Aí o faraó vai lá, faz os magos lá, os bruxos criaram a mesma coisa, só que aí a serpente do Arão come a serpente dos caras lá e não sei o quê. Enfim, Deus foi mostrando assim: olha aqui, eu estou com vocês, eu sou o Deus de vocês, né, de Israel. Acredita em mim, vamos lá. E não só isso, como ele vai lá e faz as 7 pragas, enfim, libera o pessoal do Egito. E eles têm o quê? Uma terra prometida. Então, eles têm um plano de Deus ali naquele momento, um novo plano de Deus, que é aqui, vão para a terra prometida. E aí, gente, por mais que a gente faça, beleza, Deus já estava, o quê? O pessoal estava desconectado, né? O ser humano estava desconectado de Deus naquele momento, né? Porque a gente está falando do Velho Testamento, só que, mesmo desconectado, Deus estava com eles o tempo todo. Ele fazia sombra por meio das nuvens, ele dava água da pedra, ele dava. Ai, gente, estou com medo, estou falando besteira agora, mas acho que era isso mesmo, a água da pedra, né? Se não foi, enfim, ele dava água, ele dava o maná que caía do céu, que era tipo uma goma para poder fazer o pão, e, e o tempo todo ele trabalhando o quê? Nossa confiança em Deus. Do tipo, ô, galera, presta atenção, eu sou o Deus de vocês, eu confio em mim, eu tô suprindo tudo que vocês precisam. E aí ele vai trabalhando isso, aí conversa com Moisés, não sei o quê, tal, tal, tal. Só que, gente, nós somos arrogantes como seres humanos, desconectados de Deus ali naquele momento e vivendo, né, uma vida longe de Deus. E aí o pessoal vai lá e fala assim para Deus, para Moisés: Moisés, nós vamos cumprir tudo que ele falar que é para a gente fazer. E quando Moisés vai lá e sobe para fazer, né, para pegar as tábuas lá, né, dos mandamentos, primeiro que o pessoal mentiu, né, gente, falou que foi cumprir tudo. Gente, ai, gente, se a gente respira, a gente já está fazendo besteira. Por quê? Porque a gente tá no mundão, gente. A gente tava desconectado de Deus. E aí vai lá e fala isso, ou seja, arrogância. Ao invés de falar Deus, outro te falar, eu sou só um ser humano, você me ajuda a cumprir as coisas? Não, eu vou cumprir tudo. E aí vai lá, na hora que Moisés sobe para pegar a tábua, o pessoal, dessa vez que ele sobe a montanha, lembrando que tinha esse ato, né, de Moisés ir conversar lá com Deus na montanha, o pessoal
vê que ele está demorando muito, aí fala pro irmão de Moisés, que é o Arão, e fala assim, Arão, é o seguinte, tá demorando muito, eu não sei não, esse Deus aí, ó, sei não, acho que você podia dar um Deus pra gente. E aí Arão, naquela pressão toda, vai lá e fala assim, ó, pega os brincos, pega as joias, o ouro lá e vamos fazer um bezerro de ouro. Lembrando, gente, também que a gente tem que pensar no contexto, naquele momento era existia ali um sacrifício que para Deus, aquelas coisas todas, né? E aí, o que que eles fazem? Sendo que um dos primeiros mandamentos era não adorar, né, outros deuses, né, que era amar Deus ali de todo o coração, etc. Eles vão lá, faz o bezerro de ouro. E aí, Deus está lá com Moisés, né, fala assim, ó, essa galera lá tá pronta lá. Aí, só que Moisés não imagina, né, o que que é até então. E aí, na hora que Moisés desce montanha, primeira coisa que ele vê, o bezerro de ouro. Ou seja, a gente já descumpriu. E aí ele vai lá e quebra as pedras lá dos mandamentos. Lembrando, gente, que os mandamentos são. É meio profundo demais isso, porque tem pessoas que às vezes não vão entender dessa forma e tal, mas os mandamentos são Jesus. Esse que é o negócio. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Depois lá a gente vai ouvir isso lá no Novo Testamento, né? Mas é, aquilo ali era justamente ele dando para a gente uma forma da gente conectar com o Pai. E Jesus, lembra, ninguém vai a mim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é essa forma. Mas naquele momento eram os mandamentos, que era justamente a pedra, a rocha, enfim, aquela confusão lá que tem muitas discussões, mas eu creio verdadeiramente também isso faz sentido para mim. E eu tô indo longo demais. Geralmente eu não dou esses detalhes todos, não. Mas acho que num vídeo é legal a gente ser longo demais. Depois eu podia gravar um vídeo mais curto. Mas aí, a gente foi lá, descobriu, foi arrogante. Aí, Moisés quebra. Mas aí depois Moisés sobe de novo. Tô resumindo a história. E aí ele fala: Ó Deus, você não, né? Você não disse que você se agrada de mim? Então, assim, não, vamos relacionar, vamos fazer esse negócio e tal. E Deus vai lá e dá os novos, novamente, ele escreve ali os mandamentos, e dessa vez ele não quebra, não. Mas aí, gente, aí nós, no segundo momento, a gente fala besteira de novo. Aí a gente vai lá, né, como ser humano, fala assim, mas eu vou cumprir literalmente tudo. Deixa eu até ver essa parte aqui na Bíblia. Né? A palavra literalmente, eu não lembro se era literalmente, mas é exatamente ou na totalidade. Eu marquei aqui na minha Bíblia. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Ai, gente, é legal demais. Porque você vai conversando com a Bíblia e a Bíblia vai conversando com você, né? E aí, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Lê, tal, tal. Cadê a gente? É muito legal pensar, né? Deles lá no deserto. Deus dava tudo. O maná, por exemplo, Deus falava para a gente guardar o sábado, né, que era o sétimo dia. O maná ele caía em dobro na sexta, justamente para que eles pudessem guardar o sábado. E aí ele falava, não é para vocês guardarem, por quê? Porque ele estava testando o quê? Confia em mim. E aí o que que a gente fazia? Ia lá e guardava. E aí a gente guardava e você já viu, né? Apodrecia. Por quê? Porque era para confiar. Não era para a gente fazer com as próprias mãos. E eu não estou achando esse trem, eu tenho quase certeza que eu marquei esse trem na Bíblia. É... Parará, peraí. Aí aqui eles falam, tal, tal, tal. Aqui, ó, uma passagem bonitinha aqui, ó. Mesmo. Nunca adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Ô, gente, mas é maravilhoso demais, né? Deus é zeloso mesmo. E eu não tô achando a parte que a galera fala, nós vamos cumprir, tal, mas eu sei que tem, porque. Cadê? Ah, aqui, ó, eu não marquei, não, então eu vou marcar agora. Achei. Êxodo 24. é, Perdi de novo. 24:7. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: Faremos fielmente, a palavra é fielmente, tudo o que o Senhor ordenou. Ô, gente, mas é o que eu tenho um mentor, né, o pastor Daniel, é o que ele fala assim: na primeira oportunidade, a primeira coisa que a gente faz já é estar adorando outros deuses. E, gente, idolatrar outros deuses, adorar outros deuses, não quer dizer um deus, tipo um deus lá grego, não sei o que, não, é um deus assim.
é a comida, é o dinheiro, é adorar outras coisas, idolatrar, colocar como prioridade, né? Mas, enfim, então a gente faz isso com muita frequência, se a gente não fica né, em vigia. Então, Deus foi lá e fez isso. E aí, beleza, corta para todo o Velho Testamento ali anunciando, ó, gente, então beleza. Ah, não, vamos voltar aqui no Egito. E aí, demorou o quê? 40 anos para a gente sair do deserto, do deserto, gente. Por quê? Porque eu vou espirrar. E não tem edição, meus vídeos, então vocês vão ver o espirro aí. Demorou 40 anos, por quê? Porque a galera teimava e não confiava. E aí precisou de viver 40 anos, coisa que já eu vi estudos, né, que falam que demoraria aí, tipo, no máximo 1 ano e meio, 2 anos, pelo espaço, pela caminhada, mas demorou uns 40 anos, porque de fato a gente não mudava a mentalidade. Então precisou de mudar uma geração inteira. Enfim, aí ele vai lá, manda 12 líderes lá das tribos, etc., para poder é, ver a terra prometida, né? E lá tudo mais. Só dois confiam, que é Caleb e Josué. E no final das contas, demorou isso tudo, né? E, inclusive, são os únicos dois que sobrevivem, né, para estar ali na terra prometida. E aí, você vê assim que a gente podia ter, desde lá de trás, ter confiado, entregado, mas a gente teve essa dificuldade. Porque a gente tinha o quê? A necessidade humana de ter um Deus humano, um rei, né? De falar assim, cadê o meu rei? Né? Cadê essa pessoa que eu vou falar assim? Esse aí é o que, se ele falar, eu faço, eu confio nele, aquelas coisas todas. Por fim, eis que Moisés já? Não, calma, volta. Por fim, a gente ficou lá esse tempão lá no deserto, fomos para a terra prometida e corta para muitas profecias falando que depois viria o quê? Que ele mandaria então um filho, né? Que mandaria o filho unigênito dele, né? Que ele realmente Deus ia mandar esse filho, esse Deus, né, em forma de gente, para a gente. E aí, quando chega a era de Jesus, Jesus vem o quê, gente? Para cumprir o quê? Essa promessa, né? E ele vem mais do que isso, ele vem para poder nos salvar, porque ele vem fazer essa reconexão da gente com o Pai. E aí, gente, naquela época do Antigo Testamento, era tudo pelo sacrifício, então existia um esforço, né? Era tudo pelo sacrifício para a gente poder conectar com Deus. Então eu ia lá, pecava, né? Pecar é o quê? Errar o alvo. Então é não estar seguindo a obediência ali do que Deus está falando. E aí eu pedia, né? Fazer sacrifícios, né? Pedia ali para Deus poder limpar aqui. Aí vem Jesus e ele vem com uma missão, gente, de quê? De cumprir o quê? Toda essa agenda aí, essa demanda, que é de, ó, vocês são o quê? Filhos de Deus, Deus quer relacionar com vocês, Deus é bom, Deus é amor, Ele quer ser isso tudo de bom para vocês, mas vocês estão desconectados dele, por isso que vocês estão desconectados, vocês não conseguem o quê? Ouvir o que Deus tem para vocês, ouvir a vontade dele para vocês. E aí vem Jesus, um homem que nunca pecou, porque esse Deus se fez humano, se fez gente, carne, né? E Jesus vem e vive uma vida perfeita, sem pecado. E aí, gente, quando a gente pensa sem pecado, não é assim, sem emoção. Então Jesus não teve raiva, então Jesus não teve isso. Não, não é que ele não teve emoção, não teve sentimento. Sem pecado aqui era nunca descumpriu a vontade do Pai. Pecar quer dizer o quê? Errar o alvo. Qual é o alvo? É Deus, é a vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade perfeita para mim, um plano perfeito. Só que nós, como seres humanos desconectados de Deus, a gente não conseguia. Então, vem Jesus, conectadão lá com o Pai, e vai o quê? Durante. A gente não sabe todos os detalhes, né, do antes ali dos 30 anos, né? Mas a gente sabe que ele foi ali para a região do Oriente, e sim, meditou e foi, né, ter várias conexões ali, para aprender várias coisas e tal, até que ele pudesse estar pronto para cumprir a missão dele. E a missão dele era o quê? Nos salvar. E aí, gente, acaba que quando a gente não é conectado ali com a palavra,
a gente ouve, eu vou falar por mim, não posso falar por todos, mas eu ouvi assim, Jesus nos salvou. Eu ouvia muito isso antigamente, mas não sabia oficialmente que era Jesus me salvou. Agora, Karen, você acreditava que Jesus é Deus? Sim, só que eu não entendi o que ele veio fazer. E, gente, se você não entende o que Jesus veio fazer, acaba que isso não vai ter efeito sobre você, porque você vai estar vivendo ainda o quê? Na antiga aliança, que era na era da lei, que a gente chama a era da lei, Jesus é a era da graça. Então, vamos lá que eu vou explicar do meu jeitinho. Tinha lá as leis, os mandamentos. Então tá bom, nós vamos fielmente cumprir. Nada, gente, mentira, nunca cumpriu, né? E bastava um descumprimento, ou seja, daquela lei lá, os mandamentos, tal, bastava um descumprimento para eu já estar o quê? Em pecado. Então, gente, não existiu nenhum ser humano além, né, de Jesus, a não ser Jesus, que cumpriu a lei. Não existe, não existe. E aí, a era da lei, então era assim, praticamente impossível de eu conseguir cumprir. E aí Jesus vem para verdadeiramente o quê? Nos libertar e ser esse único homem que conseguiu não pecar. E mais do que isso, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro. Aí tem, né, várias profecias, várias. Ele é anunciado, gente, durante todo o Velho Testamento. Depois que você entende o Novo Testamento, você volta a ler o Velho Testamento, você vê Jesus o tempo todo ali, né? Você vê ele nos mandamentos, você vê ele ali, você vê ele ali, enfim. E aí, Jesus vem e ele tenta nos preparar, né? Aí vem os discípulos, o apóstolo, aquela galera toda, e ele vai trazendo, ele traz muito por metáfora, porque, no fundo, é uma mudança de mentalidade muito profunda. Então, ele precisava de nos transformar mesmo, né? Então, não é só de ver os milagres, de, ele transformou água em vinho, ele curou o leproso, ele curou o cego. Não, é muito mais do que isso, gente. Ele o tempo todo, ele estava curando a nossa mente. Nos mostrando só que a nossa a mentalidade estava tão enraizada, né, tão suja por esse mundo que estava desconectado de Deus, que é um mundo, né, no pecado, que está lá desde Adão e Eva, como eu expliquei, que ele vem assim, e ele deixa metáforas que, pensa, tem mais de 2.000 anos, nós estamos em 2025, que até hoje a gente, na verdade, ele nasceu há 2.025 anos atrás, então não tem 2.000 anos que a gente tem as profecias, mas vocês entenderam aí, né? Tem quase 2.000 anos. E eu acredito, aí, crenças minhas, tá, gente? Eu acredito que ele volta em 2030, 2033, entre 2030 e 2033. Então tá perto, ele vai voltar. Gente, ele vai voltar, isso aí é fato, né? Mas enfim. E aí, ele vem, então, e se você for ler as metáforas, as parábolas, até hoje elas são atuais, gente. É como se fosse assim, foi escrito hoje, dá para entender hoje. Então, assim, ele é muito sábio, né? E aí, Jesus, ele vem e ele se faz homem, e mesmo como homem, ele escuta Deus o tempo todo. Gente, o que que Jesus veio nos mostrar? Você pode buscar a resposta do Pai o tempo todo. Então, ele ia fazer alguma coisa, aí ele vai lá, deserto, fez lá o jejum, aí ele vai ter um momento, vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, ele ora antes, ele se recolhe. Então, o que é não pecar? É olhar para Jesus e falar assim, o que que Jesus fez? Ele veio nos mostrar, gente, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E aí, ele veio mostrar assim, galera, se você escutar o Pai, não tem erro não, é isso. Por isso que em várias passagens, quando a gente pensa lá na tempestade e tudo mais, as pessoas têm medo das coisas aí, assim, olha, é só você falar para a tempestade, ó, para, né, vento, para aí, acabou. Por quê? Ele mostra que, no fundo, esse era o plano de Deus, nós temos poder sobre, inclusive, o quê? Sobre as coisas sobrenatural. Porém, a gente desconectado de Deus não consegue ter isso. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente é. Então, a gente está enganado. A gente está vivendo aqui nessa carne, nessa coisa, acreditando que isso é a verdade. Mas não é verdade. Se a gente fosse pensar no filme Matrix, é basicamente isso, né? Ô, gente, pensa em analogia, metáfora também. Então, assim, a gente está vivendo uma mentira esse tempo todo,
que aí comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o nome, né? Conhecimento. É mentira, gente. Aquilo ali não era verdade. Aí a gente acha que tem o conhecimento das coisas, mas no fundo a gente não tem, não tem. E aí a gente está aqui com essa mente, né, contaminada por esse mundo, e a gente acha que existe morte, aí a gente acha, e de fato, se eu acredito que existe morte, essa morte existe. Porque eu estou o quê? Vivendo a lei. Mas calma, que eu ainda não expliquei o que é viver a graça, né? Então, adiantei um pouquinho. Aí vamos lá. Já não sei quanto tempo estou gravando isso, deve ter uns 20 minutos. Então vamos lá. Aí Jesus vem, né? O homem perfeito, maravilhoso. Gente, assista The Chosen, leia a Bíblia. É assistir The Chosen e não ler a Bíblia? Não, gente. The Chosen tem toda uma questão literária ali. É literária que fala? Cinematográfica. Tipo assim, tiveram algumas mudanças para adaptar, né? Então, são muito bons, mas ainda assim não é a Bíblia. Então, peça para Deus te mostrar, peça esse discernimento, essa sabedoria. Gente, a Bíblia, ela é viva. A palavra, ela é viva. É meio bizarro isso. Você está lendo, aí depois você lê de novo, você fala assim, esse trem mudou? Tá diferente? Quando eu li não era assim, não, eu não tinha tido esse entendimento. Então, assim, a Bíblia conversa com você, né? Inclusive, tá na Bíblia também, né? Então, quem ama Jesus, quem me ama, me obedece o quê? Ouve minhas palavras e as obedece. Então, como que eu vou ouvir a palavra? É a Bíblia mesmo, né? E aí, é, então, Jesus foi lá, né, e mostrou isso tudo, milhares de coisas, e, assim, daria para falar sobre cada coisa, desde quando ele encontra lá, por exemplo, Pedro, né, irmão dele, o André, é o André? Agora estou misturando as coisas, mas acho que é isso mesmo. E aí eles estão lá pescando, e aí ele vai lá, tipo, eles estavam há dias sem conseguir pescar, e aí Jesus fala assim, só, joga a rede. Aí eles falam, mas mestre, a gente está há dias pescando, a noite inteira pescando aqui e não pegou nenhum peixinho, né? E aí, tipo assim, ao invés de simplesmente seguir, a gente sempre questiona, a gente sempre quer, tipo, discutir. É como se a gente estivesse negociando com Deus o tempo todo, né? Mas enfim, aí eles vão lá e jogam, e tem tanto peixe que enche o barco deles, eles têm que jogar no outro barco lá, porque o barco começa a afundar de tamanha quantidade de peixe, né? Imagina a abundância de peixe ali. E aí, galera, o que que acontece? Deus vai lá, Jesus vai lá, e ele faz todo isso, ele trilha tudo, né? Que tá igualzinho nas profecias, vinha falando. E ele realmente, além disso, ele nos ensina em amor, ele é amor o tempo todo, né? Ele vem e efetivamente ele vem e cumpre toda a profecia e vem em sacrifício. Então, agora eu vou voltar um pouquinho lá no Velho Testamento para explicar melhor. Lembra lá que a gente descumpriu lá, né? A gente fez lá o bezerrão lá de ouro. Aí, quando vem o mandamento e tudo mais, além disso, Deus dá as ordens, ele explica de forma muito exata como seria feito o local lá, o tabernáculo, o local que iam ser feitos os sacrifícios. Então, existia. É muito lindo isso, gente, esse negócio da Arca da Aliança e tudo mais. Mas, enfim, existia um espaço ali que aí o sacerdote entrava, se ele passasse do véu, que era o lugar santíssimo, se ele não tivesse puro, né, não tivesse purificado, aí ele queimava, porque a presença de Deus, gente, ela é muito forte, a gente não pode ver com os nossos próprios olhos, porque a gente até morreria, né? A gente teria todo um impacto, porque é muito forte essa ligação. Lembrando que a gente foi desconectado de Deus. Antes não, antes a gente era conectado. Adão e Eva, ó, conectadinhos com o Pai. Aí é, tem todo um negócio. Eles levavam os animais tinham que ser puros, não, né? Não podiam ser impuros, não podia ter machucado, não podia isso, aquilo, tal, tinha que ser novilho, lá, aquelas coisas todas. E Deus, ele dá toda a ordem como é que vai ser. E vai ser de madeira de acácia, vai ter querubim em cima, um virado para o outro. Explica tudo. E ali, aí tem toda uma história, um dia, né? Eu poderia entender ainda mais sobre esse assunto, para poder trazer. Eu amo esse assunto. Quero aprender mais sobre isso para poder explicar, porque eu realmente assim, sinto uma conexão muito grande com esse assunto. Mas é muito longo esse assunto. Então, em resumo, existia um sacrifício e esse sacrifício ele tinha que ser perfeito.
E aí, gente, quando Jesus ele vem e ele cumpre a profecia, ele literalmente é o quê? O grande sacrifício. Ali é o momento do grande sacrifício, em que ele não tá, não é um animalzinho ali, não é um bezerrinho, uma ovelhinha, uma coisa, um cordeirinho fazendo um sacrifício para para limpar uns pecados de uma pessoa só. Ele vem, gente, e ele se faz pecado, ele se faz maldição naquele momento ali da morte dele, do sacrifício, para que faça o quê? Para que ele possa expurgar, para que ele possa limpar e pagar por todos os nossos pecados que a gente já cometeu, dos que a gente cometia, dos que a gente ainda vai cometer. Ou seja, eu e você ainda vamos pecar, que é o quê? Errar o alvo, que é não seguir a vontade de Deus, que é não ouvir a vontade de Deus. Então, eu e você estamos aqui já o quê? Muito possivelmente iremos pecar. E ele já pagou isso naquele momento. E, gente, tinha que ser o quê? Tinha que ser o Filho de Deus para fazer isso. Tinha que ser Jesus. Não podia ser mais nada além disso. Porque só ele conseguiu ser um homem, né, humano de carne e não pecar. E mais outros milhares de detalhes relacionados a isso, mas, em resumo, ele foi lá e pagou por nós e ressuscitou, né? E não foi à toa, gente, foi na Páscoa. Gente, se você for olhar a questão de calendário, para dar tudo ali exatamente, morrer no tal dia, da semana de quatro, não sei o quê, voltar, toda aquela coisa para dar, porque a Páscoa tinha uma coisa que acontecia no dia 14, que a data era fixa dia 14, e o outro que era uma quinta, não sei o quê, o outro um domingo, não sei o quê. Se você for olhar exatamente para acontecer para dar certo aquela Páscoa, para ele morrer em tal dia, para não sei o quê, para subir, para voltar no terceiro dia lá, tinha que ser exatamente aquele ano. Gente, é muito perfeito o quanto que assim, porque eu não sei se vocês sabem, tem gente que ainda discute se Jesus é o Messias ou não, tá? Existe uma linha de judeus que acredita que ele é o Messias e uma linha que não acredita. E tá tudo bem, cada um acredita aí também no que faz sentido. Não estou vindo aqui para discutir isso, mas é interessante a gente entender, né, ter esse conhecimento. E aí, quando Jesus ele se sacrifica por nós, ele volta, então ele cumpre o que e o que que ele faz? Ele antes de morrer ele avisa: eu vou, mas eu vou deixar com vocês um consolador, em algumas traduções um conselheiro que é o Espírito Santo. E, gente, até então, a gente tinha o Espírito Santo? Tinha, mas ele estava fora. Lembra? O Espírito Santo. Aí, Moisés tinha que subir a montanha, falar com Deus, aquela coisa toda. Deus estava fora, né? Ali a sarça ardente, papapá, que queima, mas não se desfaz. Enfim, aí, agora ele deixava o quê? Um Espírito Santo, um consolador conosco. E esse conosco, ele não está fora, ele está dentro. A gente é muito forte isso, é de arrepiar. E aí, quando Jesus faz isso, ele nos reconecta. Ali acaba a era da lei, em que eu tinha que cumprir com a minha força do meu próprio braço, e vem a era da graça, em que nós estamos o quê? Sob a graça. Por quê? Porque ele já pagou. Então, como que eu vou tentar pagar algo, cumprir algo? Por exemplo, eu venho aqui te pagar uma conta. Aí a pessoa, né, que está ali para receber aquela conta fala assim, mas ele já veio que ontem pagou? Uai, mas eu vim pagar, eu quero pagar, eu quero pagar. Não, mas já pagou. Não tem como pagar, por quê? Porque ele já pagou. Então, não há nada que eu faça, não é pelo nosso merecimento, é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Então, não há nada que eu faça, que eu possa fazer, que pagaria esse meu errar o alvo. Então, tudo vai estar 100% o quê? Na graça de Cristo, que é esse sacrifício que ele fez. Só que tem um negócio. Se eu não entendo, primeiro, se eu não acredito que ele é Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito, o perfeito lá, a quem Deus se compraza, né? Que tem tanto prazer e tanto orgulho, né? E tanto prazer de ter Deus ali, de ter Jesus ali. Primeiro, se eu não acredito nisso, não tem essa conversa aqui que a gente está tendo. Segundo, eu acredito nisso, porém, eu não entendo o que é a era da lei e a era da graça, eu não entendo o sacrifício, o favor imerecido que teve ali para mim, eu ainda estou vivendo na lei. Se eu ainda estou vivendo na lei, aí, galera,
é maldição hereditária, é isso, é aquilo, tudo isso eu vou acreditar. Se eu acredito nisso, isso se torna uma verdade para mim. Por quê? Porque eu ainda estou vivendo na era da lei. Só que se eu entendo o que Jesus fez por mim, eu vou viver a era da graça. Ah, Karine, então você vai falar então que, aí beleza, ele foi lá e eu vou sair matando todo mundo e belezinha, porque eu, né, ele já fez por mim, já pagou meu pecado que eu fiz e que eu vou fazer, então eu posso matar. Aí que é o negócio. A partir do momento que você entende isso, você aceita, porque você precisa aceitar essa. Gente, Jesus é tão gentleman, é tão elegante, tão lindo, maravilhoso, perfeito, maravilhoso, que ele não vai me forçar a aceitar. Ele vai me dar a oportunidade de aceitar. Então, quando a gente fala assim, eu aceitei Jesus, né? Eu eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, é aceitar a salvação de Jesus. Então eu estou falando assim: olha, Jesus, você é único e suficiente para mim. Você, a sua graça me basta. Tudo que você fez por mim já basta. Nada que eu faça na força do meu próprio braço vai ser o suficiente. E aí, o que acontece? A gente continua o quê? Ah, mas aí, então eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo, porque... Não, gente, a partir do momento que você verdadeiramente, e aí eu falo verdadeiramente, porque a gente está o tempo todo o quê? Buscando essa mudança, essa renovação da mente. Porque se eu não renovo a minha mente, eu continuo vivendo na era da lei. Então, eu preciso estar em constante, não é preciso, mas é importante estar em constante contato com a palavra, para que a gente possa o quê? Pela palavra, ouvir a palavra, porque Deus fala com a gente e ele vai nos confirmar as coisas pela palavra. Se o que eu estou ouvindo de Deus, que eu acredito que eu estou ouvindo de Deus, está confirmado na palavra, beleza. Aí eu falo, é de Deus mesmo. Mas se aquilo vai contra a palavra, aquilo não é de Deus. É o quê? É uma enganação da outra agenda, do outro lado, que é o quê? Que quer me enganar com esse mundão aqui. Aí, voltando aquele negócio, ah, cara, então eu vou matar porque vou sair matando todo mundo, porque Jesus já pagou meus pecados mesmo. Aí que se engana, porque se você verdadeiramente recebeu Jesus, que é aceitar essa salvação, essa graça, você não vai querer viver em pecado. Você não vai é, pecar não é porque você é bom demais, você é bacanão, você é gente boa e perfeito. Não, é porque você está conectado com o Pai. Você tem Jesus, então você tem essa conexão, esse caminho com o Pai. Você entende o que é receber dele, o Espírito Santo, esse consolador, esse walk-talk, gente. É tipo assim, é um chipzinho de Deus na gente. Do tipo assim, Deus, e aí? Você quer que eu vá agora ou não vá? Você quer que eu viaje ou não viaje? Você quer que eu faça isso ou não faça? E aí a gente dá exemplos de coisas grandes, né? Do tipo uma viagem, assim, mas poderia ser assim, eu vou no banheiro agora ou não? Eu dou esses exemplos para as pessoas. Eu tenho testemunhos de banheiro para as pessoas. Porque às vezes, eu falo, Deus, é para ir agora no banheiro? Vai lá no banheiro agora. Fala, Deus, mas eu negocio às vezes, gente, porque eu sou ser humano, né? Aí às vezes eu, oh Deus, mas é para ir agora? Tem certeza? Porque agora, não, vai lá. Aí eu vou no banheiro, aí eu encontro uma pessoa, você vê, fala, ah, entendi. Entendi porque você queria que eu viesse no banheiro. Acho que entendi, né, gente? Porque a gente também tem essa arrogância de às vezes achar que entendeu. Então eu vou, peço confirmação, etc. Mas o negócio é, se a gente verdadeiramente tiver o tempo todo focado em Jesus, porque se eu olho para Jesus, Jesus olha para quem? Para o Pai. Se eu aponto para Jesus, Jesus aponta para o Pai e tudo aponta para Jesus quando a gente vê pela Bíblia e tudo mais, desde o Velho Testamento, Novo, etc. Então, verdadeiramente, quando você entende o que é a salvação, você para de viver pelas suas próprias vontades, pela sua própria carne, né? Porque a carne, ela vai querer o quê? Ela vai querer o excesso, ela vai querer isso, ela vai querer a verdade, ela vai, né? E vai errar o alvo, porque o alvo é Deus, por meio de quem? Jesus. Então, aceitar Jesus é ser humilde o suficiente para entender que nada que você possa fazer, que eu possa fazer, que a gente possa fazer, vai ser o suficiente para a gente poder cumprir fielmente, né, todo o sistema que o Senhor ordenar. Na verdade, é entender que só por meio de Deus, Jesus e o Espírito Santo, né, a Trindade, né, mas entendendo que todos são um só, mas de formas diferentes, só por meio
de Jesus e por meio do Espírito Santo ali me guiando, eu consigo chegar a Deus, que é a vontade de Deus, que é a vontade perfeita. E aí, por que que lá atrás eu falei negócio da obediência? Lembra que eu falei, grava essa palavrinha. A gente precisa obedecer. E aí não é, então, assim, então peraí, então como é que é isso? Ele salvou e eu ainda tenho que obedecer, mas não é obedecer mais a lei. Esquece a lei. Agora é obedecer à vontade do Pai. É ouvir o Espírito Santo. Então, a vontade do Pai é liga para tal pessoa e fala tal coisa. Então, vou ligar. A vontade do Pai é ame, como Jesus falou, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Aí, como é que é? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai lá e não sabe amar a gente mesmo, porque a gente não sabe quem a gente é, porque a gente não sabe a nossa identidade. A gente só sabe a nossa identidade quando a gente entende Cristo. Então, nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade é isso aqui, ó, é ser esse homem perfeito, é seguir esse homem perfeito, é entender que é possível. Porém, quando eu estou conectada com Deus, aí eu vou lá e me engano na minha identidade. Aí eu acho que eu sou o quê? Uma mulher, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou... Beleza, isso é como eu estou, mas quem eu sou? Quem eu sou é a minha identidade em Cristo. Então, eu sou o quê? Eu sou uma filha amada do Pai. Eu sou uma justiça divina em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus fez essa justiça por mim. Ele foi lá e pagou esse preço. E aí, Jesus foi lá e falou isso, né? Aí, vendo que a gente continua não entendendo, ele vai lá e fala assim: ame ao próximo como eu vos amei, como eu amei a igreja. Então, como que Jesus amou a igreja, gente? Dando a vida por nós. Então, eu vou verdadeiramente estar cumprindo, obedecendo, quando eu olho para o meu próximo e eu entendo que ele não é o outro e eu sou eu e o outro, o problema é dele e até logo e benção. Não, é assim, o próximo é, é uma parte do corpo de Cristo e eu também sou uma parte do corpo de Cristo. Jesus é o nosso cabeça, né? Jesus é o Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Quando eu entendo que é ser o corpo de Cristo, pensa bem, essa mão aqui é o corpo de Cristo, né? É o corpo de Cristo, foi mal. Essa mão aqui é do meu corpo. Se eu não quiser mexer essa mão, ela mexe? Não. Agora eu falo assim, mexe dedinho, dedinho no caso, mexe dedinho. A cabeça mandou, o dedinho mexeu. Ai, Karine, mas tem os movimentos involuntários, gente. Não tô falando disso. Não tô falando dos movimentos peristálticos do coração, que mesmo que eu não queira, não coisa. Mas é desse nível, inclusive, você tem poder sobre o seu corpo. Quando você, né, verdadeiramente entende isso, né? O poder da sua mente desconectada de Deus. É quando você se conecta com Deus, você tem poder sobre o seu corpo. Não é à toa que Jesus fazia o quê? Curava doenças. Ele tem poder sobre a matéria. E esse mesmo Jesus que curava leproso, cego e blá, 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 blá lá, e ensinou os discípulos, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que está aqui o quê? É o mesmo que está curando doenças, curando tudo, gente. E os milagres acontecem por quê? Porque é o mesmo Deus, ele não mudou, ele é o mesmo para sempre. Ele não muda, nós é que mudamos muito. E é importante a gente mude para melhor, né? Esperamos que. E aí, se eu sou o corpo de Cristo, né, é como esse dedinho aqui. Quando Cristo manda, mexe. E aí, isso é verdadeiramente o que? Obedecer a Deus. E aí, não é obedecer para ser salvo, mas é porque eu fui salvo, eu obedeço. Porque eu fui salvo, eu entendo a importância de estar conectada com o Pai. É fácil? É hábito. É dia sim, tem dia que você fala assim, hoje eu estou conectadinha com Deus, estou seguindo tal. Mas ainda assim vou errar, ainda assim vou desviar, né? À toa que, né? Que precisamos, né? E dependemos de Deus o tempo todo. Mas tem dias que você vai simplesmente o quê? Infelizmente está na carne. E aí por isso que é importante, às vezes, a gente fazer o quê? Realmente domar essa carne. Às vezes por meio de um jejum, às vezes por meio de uma disciplina ali, de um hábito que você vai criar para poder ler a palavra, porque a palavra ela vai te curando. Gente, a palavra é viva, a palavra cura mesmo. Porque quando vem a outra agenda e fala assim no seu ouvidinho, você é insuficiente, você não é capaz disso não. Quem é você? Quem é você para estar falando isso aí? Exemplo, eu poderia estar ouvindo a outra voz falando assim, eu sou uma pessoa que assume isso, eu nunca li a Bíblia de cabo a rabo. Nunca li. Já li muitas coisas, mas nunca li toda de cabo a rabo. Um dia eu vou falar que li, espero que sim, mas não foi assim que foi a minha jornada. Não foi sendo
uma leitora de cabo a rabo. Até porque, gente, tem vezes que eu fico na mesma passagem, ó, dias e volto, e falo, Deus, me revela mais isso aqui. Tem umas passagens que eu falo, me revela mais isso aqui. E vou e conecto. É isso. É a minha forma. Não estou falando que não é para ler, não, tá, gente? Mas eu estou falando que não é pela lei, não é pela. Ah, olha que bonitinho, gente. É porque eu li a Bíblia, né? Deus, olha, eu li a Bíblia, então agora eu sei tudo sobre você. Não. Isso seria o quê? A gente ser fariseu. É a gente estar o quê? Achando novamente pelo que eu fiz, pelo que eu faço, pelo que eu posso fazer, aí eu acho que eu mereço alguma coisa e tal. Aí, de novo, a gente tá o quê? Errando o alvo. Então, eu poderia ouvir a outra agenda, né? O outro lado. Para quem me conhece sabe que eu falo, né? Eu não gosto de falar seu inimigo, o isso e aquilo. Eu falo a outra agenda. A outra agenda vai falar assim: uai, Karine, mas você nem leu a Bíblia toda. Quem é você para falar de salvação? Quem é você para. Você nem é teóloga. Você nem é teóloga ainda. Ainda, gente, porque eu claramente se eu tenho vontade de ser. O meu colar tá que desce aqui, né? Esse trenzinho do imã. Então, eu poderia ouvir isso e falar assim: quem sou eu para vir aqui gravar um vídeo? E, gente, ao você falar sobre a palavra, ao você compartilhar com alguém, você aprende também, porque Deus vai ministrando no seu coração, na sua mente. Deus vai trazendo. Quantas vezes eu fui dar um testemunho para alguém? Ontem mesmo eu estava dando um testemunho para uma pessoa e eu falei, nossa, Deus, beleza, agora eu entendi mais ainda aquilo que eu achava que tinha entendido, agora eu entendi mais. E eu sei que eu ainda vou entender mais. Então, se você escuta a sua mente, muitas vezes a mente, a sua mente, infelizmente, né, a minha, a sua, a nossa mente, ela é muito influenciada pela outra agenda também. Eles não conseguem ler a sua mente, mas eles conseguem colocar aqui, ó, pensamentos, conseguem colocar, né, sussurrar aqui, né, no seu ouvido algumas coisinhas. Então, a gente tem que estar o quê? É vigiar e orar. E o vigiar vem antes do orar na Bíblia. E eu gosto de falar disso porque quando eu era pequena eu via muito orar e vigiar, orar e vigiar. E aí, quando eu entendi que o vigiar vinha antes, eu falei, é diferente, faz toda a diferença, porque eu tenho que estar o quê? Vigilante dos meus pensamentos. Então não adianta eu ficar orando, 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 Deus, Deus isso, Deus aquilo, Deus me doa, Deus aquilo, Deus faz isso por mim, Deus me dá isso, Deus me ajuda com isso, tal, 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 se eu não estou o quê? Vigiando. Então, opa, veio um pensamentozinho. Aí eu tenho uma líder, né, maravilhosa, que ela gosta muito daquela passagem lá dos pensamentos cativos, né? E ela faz, veio vários pensamentos cativos para Deus. Essa é uma passagem de Romanos, né? Então, assim, e que a gente realmente, né, esteja atento, vigiando, levando os pensamentos para Deus, porque realmente pensamentos geram sentimentos, gerações, ações, geram o quê? Hábitos, e aí, gente, que vira uma confusão na nossa vida. Então, basicamente, a gente precisa entender o que é a salvação, é entender, conhecer, para a gente poder o quê? Aceitar essa salvação. E aí entra o batismo. Eu não falei de batismo aqui, mas o batismo é o quê? É você falar assim: eu quero ser uma nova criatura. Uma nova criatura em quem, gente? Em Cristo Jesus. Eu quero aceitar que Ele é meu único e suficiente Salvador. E aí eu quero, e vou lá publicamente, vou lá, desço as águas, há uma purificação, uma limpeza do meu ser. E, gente, eu tenho conversado com a Bíblia, né, com Deus, eu sei que ainda tem muita coisa para eu entender e aprender sobre isso, mas quando Jesus, né, ele vem, quem batiza ele é o João Batista, que é o primo dele, né? E aí, nossa, tem muita coisa nessa passagem, fala muita coisa ali. E é muito lindo quando você entende, assim, tipo, o céu, ele se rasgou. O céu se rasgou, gente. Pensa, o céu não só se abriu, igual uma nuvenzinha arredou para cá, uma nuvenzinha arredou para lá. O céu se rasgou, gente. Algo que foi rasgado. Se eu rasgar, vou até pegar um papel aqui. Eu tô sem papel, pode rasgar, tem toda coisa escrita. Vou pegar aqui um papelzinho. O céu se rasgou. Depois que rasgou, não tem como mais colar de novo. Quando Jesus foi ser batizado ali, o céu se rasgou, gente. E Deus falou: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Gente, isso é muito poderoso. Ali já começa o quê? Uma conexão nossa com Deus muito maior, gente. Ele realmente, ele corta o véu ali. E aí, quando ele faz verdadeiramente o sacrifício, né? Ele morre por nós, ele dá a vida por nós. O véu é rasgado, o véu. Ah, Karen, que véu é esse aí?
É o véu que ficava lá, lembra? Lá dos locais, lá do tabernáculo, tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que se pisasse lá e não tivesse purificado, né? Morria lá, ó, como é que é o nome disso? Quando queima tudo, esqueci o nome. Enfim, o véu se rasgou, gente. Agora a gente tem acesso ao Pai. A gente tem acesso completo ao Pai, que é quem? É Deus. É o nosso Deusão maravilhoso, que Jesusão maravilhoso trouxe esse acesso. E deixou ainda o quê? O Espírito Santo, que é um pedacinho, uma centelha divina de Deus dentro de nós, para falar assim, vai para cá, vai para lá. É a bússola interna, é a bússola, gente. Por isso que eu falo da bússola invertida. O norte não é para fora, o norte é para dentro. É aqui, ó. É para dentro, o caminho é para dentro. Ouve Deus, ouve o Espírito Santo, né? Ouve Deus por meio desse walk-talk que é o Espírito Santo, tá dentro de nós. E aí, eu vou aqui, vou ali, falo isso, eu falo, não falo, Deus, faço isso, aquilo. E aí, gente, é poderoso demais, porque quando você começa a ter esse hábito, é um hábito. Você começa a fazer isso para tudo. Ah, mas nós vamos ser perfeitos, vamos fazer o tempo todo? Não vamos, gente. Só Deus, só Jesus conseguiu. Porém, quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue o quê? Estar em contato com o Deus verdadeiro, né? Nosso Deus verdadeiro, para poder o quê? Levar as pessoas. E o que que a gente veio fazer aqui, gente? Curar pessoas como discípulos de Jesus, né? Agora que eu tô falando, curar pessoas. Esse aí, meu mentor que fala. Curar pessoas. Como é que é? Curar pessoas, expulsar demônios e fazer discípulos. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente aceita, é um prazer poder levar isso para as pessoas, sem religiosidade, gente, sem religiosidade, porque a religiosidade, ó, ela mata. A religiosidade afasta as pessoas de Deus de verdade. A religiosidade, nem Jesus suportou e aceitou a religiosidade. Então, não devemos estar na religiosidade, que é, isso é agora que eu sou crente, que eu sou isso, aquilo, eu sou. Não, não, nós não somos. Gente, nós somos o quê? Ovelhinha, uma ovelhinha de Jesus, do nosso pastorzão lá, que é Jesus. Então, a gente nada mais é que o quê? Vem para cá, vem para lá, a gente vai lá, deixa eu ir para lá, e chora, e bem, dá, né, nossas choradinhas lá, não sei o quê. Por quê? Porque não está entendendo o que é Jesus, não está seguindo o nosso grande pastor, que é Jesus. Então, quando a gente vai se conectando e vai entendendo, e a palavra, e ouve, e aceita, etc., está conectado com Deus, a gente quer libertar as outras pessoas também. Só que cada um vai ter o quê? Um ministério, uma forma de fazer isso. E é muito legal entender isso. Por exemplo, deixa eu me lembrar onde está isso, dos ministérios. Se eu não me engano, está lá em Coríntios. Aí já é Paulo, né? Outro maravilhoso. E eu acho que é Coríntios mesmo. Deixa eu ver aqui. O Efésios. Não, deu um branquinho aqui. Deus, ilumina aí para nós, onde é que fala dos ministérios. Então, a partir do momento que você escolhe, né, aceita ser um discípulo de Jesus, você vai o quê? Você vai trazer. Gente, cadê? Você vai trazer isso de uma forma. E qual é essa forma? Aí é quando a gente entende. Agora, é que tem coisa que eu marco, tem coisa que eu não marco, aí às vezes eu estou procurando marcação. Só um minutinho. E é isso mesmo, viu, gente? Vocês não precisam de achar que tem que saber tudo de cor, não. Algumas coisas eu sei, outras eu não sei, mas o importante é o quê? É você se permitir estar em contato com a palavra. E não tem que se envergonhar de, eu não sei o quê. Não, desde que mania que eu não entendo nada da Bíblia. Gente, eu também não entendia nada. Eu achava assim, que eu era um asno, quando eu pegava a Bíblia. Aí, quando eu entendi que eu me comunicava melhor com a nova versão internacional, e também você começa a ter coisa. E depois do batismo, tudo fica mais claro. Aí fica a dica. Se você não foi batizado ainda, meu Deus do céu, você já entendeu. Se você acredita que Jesus é o Cristo,
né? De todo o seu coração. Se você, além disso, está entendendo toda a salvação, ou já entendia e não batizou, tá dando bobeira, filho? Batiza para você o quê? Ter essa conexão, porque é como se limpasse muitas das coisas que estão te impedindo de ter acesso ao Pai. E aí, quando você aceita isso, meu filho do céu, aí depois ainda tem o batismo do Espírito Santo, enfim, é uma loucura. Aqui, ó. Oh, Deus, deixa eu me lembrar aqui, calma. Será que não era para estar falando isso agora também? Pode ser, né? Às vezes estou trazendo trem demais. Aí até vou ter marcar uma outra aqui que veio que eu não tinha marcado ainda, mas que eu adoro, que é quando Paulo fala, né, em Coríntios, 1 Coríntios 11, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ô, gente, é maravilhoso demais isso, não é? Ai, meu Deus, é muito maravilhoso. Olha, eu não estou lembrando mesmo onde que está essa parte dos ministérios, mas assim, quando você se torna discípulo de Jesus, você vai ter ali alguns. Todos nós temos 5 ministérios dentro de nós, mas alguns acabam sendo mais fortes em uns, em outros, enfim. Existem 5, né? Eu não estou lembrando onde que está, mas é assim, ó. Um é o de apóstolo, o outro é o de pastor, o outro é de evangelista, o outro é de profeta e o outro de profecia, né? O dom de profecia, e o outro é o de mestre. E aí você vai perceber, assim como os nossos talentos, né? Você vai perceber que ele deixa indícios, né, na nossa vida. Então, desde muito nova, por exemplo, tudo que eu gosto, tudo que eu acredito, eu quero levar para todo mundo. Então, eu tenho essa coisa do evangelista. Mesmo antes de eu ser crente, gente, eu levava o que eu acreditava, entendeu? Desde de coisas, por exemplo, que eu acredito dentro da área de desenvolvimento de pessoas, coisas dentro da espiritualidade que eu acreditava, enfim, então, assim, gente, mas eu tô muito encucada com esse trem. Eu sou muito teimosa, né? Eu podia pesquisar aqui já desde o início, mas eu queria não ter que ser dessa forma, mas vamos lá, porque senão vai ficar faltando essa informação. Eu vou ficar com a sensação de ausência de informação aqui. Peraí. É, Efésios 4:11. Eu estava em Efésios, passei por Efésios várias vezes. Gente, eu li essa parte milhões de vezes e não estava aparecendo. Teimosia mesmo, eu juro, eu passei por essa página várias vezes. Aqui, ó, Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, lembra que a gente é o corpo de Cristo? Seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Entende? Nosso foco é o quê? É Cristo, é atingir essa plenitude de Cristo. Só que eu não consigo sozinho. Claro que a salvação ela já foi feita, ok. Só que eu vou levando mais pessoas porque somos todos o que, gente? O corpo de Cristo. Então, é uma unidade. Não adianta eu pensar, então, me salvei, vocês ficam aí, pode acreditar que vocês acreditaram, mas vocês podem acreditar. Mas nós, como discípulos, a gente vai querer levar o quê? Essa verdade para as pessoas. E a verdade é o quê? Jesusão, que é a verdade, o caminho e a vida. Então, pessoal, acredito que falei bastante. Aposto que depois que eu desligar esse vídeo, vou falar assim. Eu podia ter falado disso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo outro, mas enfim. Acredito que falei muitas coisas. Estou bem satisfeita de ter conseguido fazer esse vídeo, ter conseguido um tempo para isso. Estou bem feliz mesmo por ter conseguido. É, Espero que esse vídeo toque seu coração e que te traga algo aí, que Deus fale no seu coração. E vamos fazer uma oração aqui para a gente poder o quê? Finalizar isso daqui
mesmo que você nunca tenha aceitado Jesus ainda, mesmo que você não tenha sido batizado, às vezes você já aceitou, por exemplo, já deu passo ali na frente quando fizeram a oração de entregar a vida para Jesus, mas eu nunca fui batizado, ou se você já foi, não tem problema, tudo, entende, quanto mais você entende, mais você vai se conectar o quê? Com esse seu ministério de ser discípulo aqui, né, e de falar com as pessoas, ou trazer, enfim, cada um vai ter o seu ministério. Então, vamos orar, primeiramente, né? Eu adoro a gente começar com aquela passagem lá de Mateus. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Pai, estamos aqui reunidos em seu nome. Quero agradecer por esse tempo de qualidade aqui com o Senhor, Pai, podendo trazer para mais irmãos, para mais pessoas, o que o Senhor tem falado no meu coração sobre a salvação, tanto por meio da Bíblia, como por meio de mentores, líderes, por meio de outras pessoas que compartilham desse assunto, Pai. Mas, em especial, Pai, agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e me mostrado a sua salvação em Cristo, por me permitir ser, né, uma justiça divina em Cristo Jesus, por me permitir ser essa filha amada do Senhor, Pai. E realmente eu só tenho a agradecer por tanto amor, por todas as bênçãos, pela sua presença na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. Agradecer pela sua palavra viva, que é a Bíblia. Agradecer por Cristo. Agradecer pelo Espírito Santo que o Senhor deixou dentro de nós, que é essa centelha divina que nos guia, que é essa bússola mesmo. Agradecer pela oportunidade de poder comunicar e falar isso para as pessoas. Quero realmente agradecer por me permitir estar aqui fazendo esse vídeo, por mais que eu não, como eu expliquei, não sou essa pessoa mais sábia da Bíblia, né, que sabe tudo da Bíblia, mas estar aqui compartilhando é realmente um bálsamo, assim, é muito gostoso, é a sua presença, me sentir verdadeiramente preenchida por você, Deus. Quero pedir, Pai, por todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que vão ouvir, independente do momento em que as pessoas estiverem ouvindo, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas com muitas bênçãos, mande seus anjos de luz para poder proteger a vida dessas pessoas, Pai, para que elas possam entender cada vez mais sobre a salvação e que o Senhor esteja revelando no meu coração e no coração dessas pessoas o que é verdadeiramente ser salvo, o que é verdadeiramente conhecer Cristo, conhecer Deus, conhecer você, para que a gente possa viver a sua vontade, Pai, para que a gente possa voltar para o plano original, Pai, para que a gente possa estar 100% em Cristo, 100% vivendo a sua vontade, Pai. E, Pai, eu peço para que o Senhor perdoe, Pai, os nossos enganos, os nossos alvos errados, às vezes que a gente acaba dando mais voz para cá, hein, Pai. Perdoa, ajuda a gente a realmente seguir a sua vontade, Pai, que a sua misericórdia esteja presente em nossa vida o tempo todo, sua benevolência, a sua perfeita e boa e vontade agradável, sua perfeita e boa e perfeita e agradável vontade sobre nós, sobre a nossa vida, seja realmente a nossa verdade, o nosso caminho, que a gente esteja em Cristo, Pai. Quero pedir para que você esclareça para a mente de cada um que está ouvindo esse vídeo aqui, ou para cada pessoa, que essas pessoas venham lá buscar falar também da salvação, ou para que quando eu estiver também falando ali no individual com cada um, com algumas pessoas, para que o Senhor esclareça na mente de cada um que está ouvindo sobre a salvação, os pontos que tiverem ficado em aberto, Pai, preencha, Pai, corrija os meus possíveis erros aqui, meus possíveis enganos de entendimento, na explicação, que o Senhor traga a verdade, Pai, que o Senhor traga a verdade para cada coração, para cada mente, porque o importante, Pai, é realmente estar no Senhor. Então, que nós sejamos instrumentos do Senhor e cada um aqui possa ser um discípulo para poder trazer essa vontade do Senhor para outras pessoas, Pai. Eu quero pedir também, Pai, para que o Senhor traga para essas pessoas a ousadia, Pai, porque o Senhor nos deu o espírito de amor, equilíbrio e poder, né? Ou ousadia. Então, que o Senhor traga ousadia para que a gente não tenha vergonha, para que a gente não fique acanhado com medo de ser ou rejeitado ou de ser mal interpretado, mas que a gente seja ousado para falar do Senhor, para que a gente seja ousado para falar da graça, Pai.
Porque chega, Pai. Aqui eu declaro, Pai, que as pessoas vão parar de viver pela lei. As pessoas que estão ouvindo esse vídeo aqui, elas vão encerrar, em nome de Jesus, elas vão encerrar agora essa era da lei. E elas vão viver pela graça. E elas vão viver pelo esse favor imerecido, por essa maravilha que Jesus fez por nós, Pai. Eu declaro aqui sobre a vida de todas as pessoas que estão vindo, todas as pessoas que vão ter acesso a esse assunto, por meio de mim, por meio de outras pessoas, que elas vão encerrar e que a gente possa ver essa era da lei, para que a gente possa ser verdadeiramente o corpo de Cristo em unidade com Cristo, para que a gente possa seguir esse nosso cabeça, ouvindo suas palavras, amando Jesus, obedecendo essas palavras, Pai. E que a gente possa realmente, Pai, eu peço aqui para que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, amar as pessoas como Jesus nos amou. Por mais difícil que seja para o nosso ego, por mais desafiador que seja a gente abandonar nossas próprias vontades, Pai. Pai, eu peço para que o Senhor realmente nos dê essa graça de amar ao próximo como Jesus nos amou. E que a gente possa viver desse amor, que a gente possa tocar a vida das pessoas e para que a gente possa ser realmente, Pai, um veículo da sua palavra para as pessoas, para que a gente possa trazer em amor a sua palavra para as pessoas, Pai. Pai, muito obrigada por esse momento, muita gratidão por tudo que o Senhor nos permite ser e fazer. Abençoa, Pai, cada pessoa que estiver aqui e que Jesus nos preenche, Pai, com seu amor, sua glória. E que tudo, Pai, tudo que a gente faça, tudo que a gente venha a ter, tudo que a gente já tem, seja para glorificar o seu nome, Pai. Que a gente pare de focar no nosso, nas nossas próprias vontades, na nossa vaidade, que a gente verdadeiramente esteja sendo esse caminho para glorificar o Senhor, Pai. E que sejam obras e que a gente possa frutificar as suas obras, Pai, que sejam obras para glorificar o Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Eu agradeço novamente. Jesus, você é santo, você é maravilhoso, você é perfeito, sublime, maravilhoso, incrível, Pai. Jesus, mostra para todas essas pessoas quem você é. Agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Para variar, meu telefone toca nos momentos em que é para parar de gravar o vídeo. Muito legal isso. Geralmente tem sido assim. Pessoal, para quem ficou até o final, espero que esse vídeo seja transformador e restaure sua identidade em Cristo Jesus e que te dê sede de conhecer mais sobre a salvação. E se você tem algo a contribuir, um detalhe que você gostaria de acrescentar, como eu vou colocar isso aqui no YouTube, provavelmente vai estar no não listado, não sei quando que eu vou colocar ele público, não sei se já vou colocar ele público, geralmente eu coloco no não listado. Coloca como um comentário, às vezes você tem algo a contribuir também, seja esse veículo, seja esse canal, traga aqui a vontade mesmo de Deus para ajudar outras pessoas. Então, às vezes você tem uma palavra, às vezes você tem um outro entendimento e tudo bem, né? Aqui é um local de amor para que a gente possa aprender. Se eu tiver também falado alguma coisa, comentado alguma coisa errada, aproveita para já apontar aqui, para que a gente possa se conectar com a informação correta, se for o caso. Amo muito vocês e estou verdadeiramente feliz de ter gravado esse vídeo aqui hoje, no dia 23 de julho de 2025. Passem esse vídeo para frente se fizer sentido, tá? Então, mandem para quem fizer sentido
E comentem, olha, o vídeo é um pouco longo, mas é isso aí. É para a gente verdadeiramente se conectar de forma profunda. E dava para aprofundar muito mais. Se deixar, eu vou falando aqui. Sou falante. Então, um beijo para vocês. Até mais.